Fala galera, eu sou Miguel e esse aqui é o evento A Arte da Modelagem 3D. Hoje é o terceiro dia da nossa maratona A Tríade do Game Dev, Arte, Programação e o Game Design, uma iniciativa da EBAC. Tá todo mundo me ouvindo bem? Manda um ok para mim no chat, aproveito para dizer de qual cidade vocês vieram, de onde vocês trabalham, enfim, se vocês já são de jogos ou se estão migrando. Boa noite, boa noite. Tô vendo muita gente dos outros dias aí. Charleu, Daniel, Matheus, Rogério, Pedro. Maneiro. Eu vou estar acompanhando vocês aqui durante todo o evento no chat, beleza? Quando vocês tiverem perguntas, quiserem falar alguma coisa, pode mandar, eu vou responder. E vamos interagindo, acho que vai ser muito maneiro. Espero que vocês se divirtam hoje. A gente falar sobre. É isso, né? Modelagem 3D. Eu trouxe um profissional aí, talvez você conheçam, talvez não, mas se vocês não conhecem, vocês vão gostar de conhecer. E ao longo do nosso encontro, eu vou falar sobre uma oferta especial sobre um dos nossos cursos, né? O Modelagem 3D Unity. Não, pera. Modelagem 3D do Zero ao Pro. E eu espero que vocês curtam. Eu vou até botar aí já o botão para vocês verem. Quem está participando hoje tem um desconto especial de 50% nesse curso, então aproveitem, deem uma olhada. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação, especializações, especialização, bacharelado e iniciação nos formatos presencial, online e híbrido. Todos os cursos são desenvolvidos e aplicados pelos melhores profissionais do mercado. O grande diferencial da EBAC é o acompanhamento constante e próximo dos nossos professores, todos os profissionais do mercado capacitados para ajudar vocês com o que precisarem e totalmente focados na prática. Então, se vocês já viram um vídeo no YouTube e não sabiam muito bem o que fazer ou se estava certo, a EBAC tem esse grande diferencial aí, né? Que vocês vão ter feedback constante. Acho que quando a gente fala de jogos, quando a gente fala de produção, o mais importante é você saber se você está fazendo certo. E com a EBAC vocês vão ter essa oportunidade. E na área do desenvolvimento de jogos, nós temos aqui, deixa eu puxar o slide para vocês, o curso de modelagem 3D do Zero ao Pro. Ele foi desenvolvido pelo Daniel Rivers e nesse curso você vai dominar o ciclo completo de criação de modelo 3D utilizando os principais softwares do mercado. Você vai poder construir um portfólio e começar a atrair os primeiros trabalhos profissionais para iniciar sua carreira como artista 3D para sites, campanhas, jogos, filmes e muito mais. O maneiro do 3D é isso. Você não está limitado só a jogos, você pode, enfim, ir para diversas áreas e aproveitar diversas oportunidades. Para falar um pouco mais desse curso, apresentar um vídeo para vocês. Vamos ver. Espero que Você gostem. sempre quis aprender 3D, mas nunca conseguiu, ou por dificuldade ou por medo? Aqui no curso da EBAC de modelagem 3D do zero, você vai aprender a modelar, dominar toda a produção e sair com um portfólio extremamente profissional. 3D é quando tem o poder de você, num software que você pode, ao pé da letra, modelar um objeto 3D, então se preocupar com todos os ângulos dele, e você pode inclusive montar um cenário como se fosse um estúdio, se preocupando com iluminação, câmera, então todos os elementos como um personagem, um cenário. Tem muito mercado que trabalha com isso. Cinema, séries, você pode usar isso aqui para arquitetura, você pode usar isso aqui para fazer jogos, qualquer tipo de jogo, celular, jogo para computador, jogo para PlayStation 5, tanto faz. Onde que o 3D é usado hoje em dia? Tudo, meu, tudo. O aluno, quando ele entrar nesse curso, ele vai aprender a arte de fazer um cenário, um objeto com uma finalidade. Ele pode utilizar todo esse projeto que ele fez, aquela iluminação, todas aquelas cores, para fazer peça para um filme, para um jogo. Ele vai não só fazer o 3D. 3D é só o nome de uma ferramenta. Ele vai fazer uma arte. É arte com engenharia. Nesse curso, o aluno vai estar aprendendo, primeiro de tudo, a mexer em softwares 3D mesmo, para modelar o objeto, vai aplicar textura nesse objeto e depois a gente vai ter um monte de estudo fotográfico, que é para colocar iluminação, câmera e tal, apresentar o modelo. É a produção completa. Isso a gente chama de pipeline. No final desse curso, o aluno ele vai ter uma peça no ArtStation, que é o portfólio, que é basicamente a coisa mais importante. Então a pessoa ela vai estar apta para pegar uma demanda para jogos, uma demanda para cinema. A pessoa ela vai estar pronta para isso. Tem muito macete, eu quero apontar um por um para vocês. Meu nome é Daniel Rivers e esse é o curso Modelagem 3D do Zero da EBAC. Bom, eu fico olhando para isso e eu fico muito hypado, assim, eu acho que é muito maneiro botar essas coisas,
sabe, que tá na sua mente em prática, assim, e ver, acho que a hora de tomarem forma, para mim é o que mais me encanta na modelagem 3D. Bom, eu espero que vocês também aproveitem, slides, aproveitem o desconto. Então, para você que está aqui nessa nossa maratona, seja no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, cada dia a gente ofereceu um desconto e hoje é 50% de desconto no curso de modelagem 3D do Zero Pro. Como eu já coloquei aí o botão para vocês, deixa eu compartilhar de novo. Pá, pronto. Então, aproveitem, cliquem no botão, clica aqui. Não se preocupem, porque vocês não são automaticamente registrados. Eu sempre gosto de avisar isso. Vocês só vão marcar um lembretezinho para que vocês garantam esse desconto, porque assim que terminar o nosso webinar, nossa maratona, ele vai acabar. Então, enfim, não tem por que não clicar, né? E aproveitar para lembrar desse curso posteriormente. Bom, e hoje, para contar um pouco mais sobre modelagem 3D e animação, eu vou chamar o nosso convidado dessa noite, Iago Fernandes. Ele é formado em desenvolvimento de jogos no IFRJ, Campus Engenheiro Paulo de Fronten, possui mais de 5 anos de experiência em modelagem 3D e hoje trabalha no projeto Looney Tunes Mundo Insano, da Aquiles Game Studio. Também já passou pela Little Giants, onde desenvolveu o Authentic Games oficial, o jogo do youtuber Authentic Games. Seja bem-vindo, Iago. Cadê você? Tá me ouvindo? Certinho? Certinho. Olha, Show. seja bem-vindo. Valeu. Manda um oi pra galera aí do chat, todo mundo acompanhando a gente. E aí, galera? Tudo certo? Espero que a gente possa bater um papo bacana aí. E é isso, estamos aí. Bom, eu tenho umas perguntas pra gente iniciar aqui, mas eu espero que a galera mande bastante pergunta aí no chat. Então, para começar, conta um pouco pra gente como é que foi a sua trajetória profissional, como é que você saiu da faculdade e entrou na Aquiles. Massa. Só dando um passo para trás aí que eu acho sempre interessante. Eu fiz técnico em automação industrial pelo IFRJ, e daí eu fui cursar a faculdade de desenvolvimento de jogos no IFRJ também. E eu só por que eu estou citando isso, né? Porque eu acho interessante como que aconteceu essa questão de estou indo desenvolver jogos, né? Porque para mim, eu sempre é isso, boa parte do pessoal que trabalha com jogos provavelmente tem um pezinho já na história de passei minha infância inteira jogando, passei minha juventude jogando e tudo mais. Mas e isso é verdade para mim também. Mas eu nunca considerei trabalhar com jogos, né? Tipo, nunca se passou na minha cabeça de, porra, fazer jogos é uma profissão, né? Tem alguém que faz os jogos, né? Para mim, eu sempre fui consumidor, então sempre chegavam em mim os jogos prontos. E aí, terminando o meu ensino médio, apareceu essa oportunidade, né, do primeiro curso de desenvolvimento de jogos numa federal, né, que foi do FRJ, do Campus Paulo de Frontin. E aí eu pensei, é isso, né? Ou eu vou seguir uma carreira tradicional, que provavelmente seria o que eu teria feito, ou eu vou tentar essa chance aí. Meus pais me apoiaram nisso, que foi bem bacana. E aí eu fui para essa faculdade de jogos, cursei lá durante os 3 anos, e aí é isso. Tive contato com diversas áreas, diversos programação, som, arte em geral, 2D, 3D e por aí vai. E aí me descobri na área de 3D, né? Começando com modelagem, aprofundando mais na questão de animação. E terminando o curso, uma das coisas bacanas que aconteceu na faculdade foi a oportunidade de juntar em grupos, né, de pessoas que pensavam igual a mim, ou então estavam com uma ideia do que queriam fazer para a vida, né, de montar uma empresa, fazer alguma coisa assim. E aí nessa a gente montou um grupo, que foi Little Giants, onde a gente terminou tendo a oportunidade, né, de estar desenvolvendo esse jogo, o Authentic Games oficial lá, que foi uma experiência bem bacana, né, de realmente trabalhar com uma marca, não só de trabalhar com uma marca, mas fazer um jogo mobile, né, desde a etapa de produção, pré-produção e lançamento do jogo, então foi bem massa isso. E aí, ao longo depois de concluir o projeto, né, nessa aí de querer embarcar em novas experiências, né, uma experiência mais formal, assim, né, eu tive a oportunidade de estar me candidatando para trabalhar com animação na Aquiles, consegui passar, e tô lá já fazendo um ano aí, tá sendo uma experiência bem bacana. De nada, assim, caiu aqui de paraquedas porque achou interessante jogos como você achou no passado. O que faz um artista 3D? Cara, o artista 3D ele vai atuar em diversos frontes, né? Tem N subdivisões aí quando a gente fala de arte 3D, mas ele vai basicamente fazer toda a questão visual do jogo, né? Se você joga principalmente um jogo que tem algum elemento 3D, né? Às vezes até jogos 2D tem alguns elementos ali que são em 3D, dada as praticidades de você desenvolver um asset em 3D, mas ele vai estar desenvolvendo toda a parte
que o jogador vai estar vendo no final, né? Não só desenvolvendo, como muitas vezes implementando, né? Então é interessante também ter essa noção de tá, eu sei produzir, mas provavelmente para um jogo, né, onde vai ser uma mídia mais interativa, tem cuidados a mais que você tem que ter na hora de estar implementando, de maneira que fique funcional, mas também funcione, né? Porque um jogo ele tem que ser acessado em diversos níveis de hardware, né? Até desde os mais fracos até os mais potentes. Então, tem certas particularidades aí que você, como artista 3D, tem que estar ligado também. Exato. Complexo, cheio de polígono, porque não vai rodar no computador da galera. É isso. E, assim, qual você sente, além, claramente, da dimensão a mais, que é a maior diferença entre você fazer um jogo 2D e um jogo 3D? Você ser um artista 2D e ser um artista 3D? 2D. Cara, saindo da parte mais óbvia, né, do 2D para 3D, onde a gente tem literalmente uma dimensão a mais aí, né, um eixo a mais aí, tem muito na questão da produção dos assets, né, porque principalmente puxando agora um ladinho da parte de animação, né, 3D, se a gente fizer esse comparativo de uma animação tradicional 2D para uma animação 3D, a animação 3D, ela trouxe muitas facilidades, né, vou botar facilidades entre aspas, que os nossos softwares, você não precisa, por exemplo, numa animação 2D, você precisaria fazer quadro a quadro de, sei lá, sua animação vai ter 700 quadros, você tem que desenhar cada um deles. Na animação 3D, a gente termina tendo uma praticidade a mais aí de fazer quadro-chaves e aí o programa interpola pra gente. Mas, então tem esse grau aí de dinamismo, eu diria, sabe? De, tipo, tem ferramentas que elas vão estar auxiliando o seu processo, mas exatamente por terem ferramentas que vão estar te dando um início mais rápido, talvez, uma produção mais rápida, a gente termina tendo que focar em detalhes que vêm com certeza de herança do 2D, mas que a gente tem que terminar tomando mais cuidado para não ficar só a máquina, faz para mim essa interpolação aí e a coisa ficar muito mecânica, sabe? Então, são detalhes a mais assim que eu acho que trabalhar com 3D termina te abrindo os olhos, né? Principalmente a animação, né? Puxando essa sardinha aí. Próximo da realidade que o consumidor também espera algo mais real, né? Então, exato, com expectativa e execução que é mais divertido, mas também mais difícil de lidar. Sim, mais divertido para cada um, obviamente. E como é que alguém pode se preparar para ser um artista 3D? O Davi Botelho até fez uma pergunta interessante aqui. Ele disse que essa sessão que ele mais esperava. Qual é o essencial para o portfólio acadêmico para trabalhar com modelagem para action figures ou para utilizar nos jogos? É essencial uma graduação ou mais importante se especializar em cursos? O que você diria? Cara, é aquilo, né? Eu acho que quando a gente trabalha com arte, principalmente, né? Ainda mais não só com arte, mas acho que com essas profissões mais novas, como desenvolvedor e tudo mais, termina que entra muito. E é um papo bem relativamente antigo, né? Mas que o seu portfólio conta muito, né? Então, às vezes, a formação ela termina ficando de lado para você provar que você sabe fazer algo, sabe? Então, aquilo que vai te fazer ter um portfólio mais forte provavelmente vai ser um bom caminho para você ter essa questão, né? E aí é muito de você entender como você consegue atingir esse melhor resultado, sabe? Porque tem pessoas que são muito autodidatas, né? E elas terminam conseguindo buscar esse conteúdo, mas falando pela minha experiência própria, eu parti para um caminho mais de especialização, né? Saindo da faculdade, eu saí como um desenvolvedor generalista, né? Então eu sabia um pouquinho de todas as áreas assim, mas nada muito focado, né? E aí eu senti esse déficit. E aí eu quis buscar maneiras de suplementar esse conhecimento, né? Tipo, como que eu posso... Tá, eu sei fazer um pouquinho de tudo, mas eu quero trabalhar com essa área. Como que eu consigo me melhorar nessa área, sabe? E aí eu parti para fazer uns cursos mais especializados na área que eu pretendia atuar, que foi animação. Sim. Então, é isso, né? Mas o que tem de artista foda por aí no mercado que provavelmente nunca fez um curso, nunca teve uma graduação, mas o cara ele era bastante autodidata, buscou um conhecimento por fora e terminou conseguindo incrementar aquilo ali no portfólio dele, e hoje em dia está trabalhando nos lugares sinistros, assim, né? Então, até porque acho que entra mais isso. Faculdade de jogos é uma coisa muito recente, né? Faculdade... Total. Então, é uma coisa, de fato, mais complicada de você achar pessoas do mercado falando mas... E a tecnologia por si só também tem uma atualização muito rápida. Então, com certeza, acho que o portfólio ele conta
mais, principalmente em arte, que a pessoa tem que ver o que você faz. Sim, sim, É, com certeza. e quais... Você falou sobre essas nuances, essas subdivisões dentro do 3D. Quais são essas subdivisões que você vê hoje? Cara, tem um monte, né? Fala Então, algumas. provavelmente eu vou até esquecer algumas, Ah, algumas nesse meio tempo aí. Mas umas que são fáceis de listar, assim, que provavelmente é o que o pessoal vai mais bater de cara, assim, seria a própria modelagem, né? Modelagem 3D. E daí, a própria modelagem, você pode, dependendo do caso, dividir ela em box modeling, escultura, né? Escultura vai ser mais para você fazer aqueles modelos mega sinistrões que a gente vê, cansa de ver em jogos, até em publicidade, esse tipo de coisa que termina permitindo esse tipo de modelo, né? Para jogos a gente precisa de uma coisa mais otimizada. E aí tem essa parte de modelagem, a gente tem a parte de animação, onde a gente vai ter o animador 3D, né, que vai estar realmente fazendo a animação. Mas entre esse meio campo do cara que faz o modelo e do cara que faz a animação, a gente tem o pessoal de rigging, que às vezes pode não ser o próprio animador, mas se a gente for pegar lá fora, principalmente, né, onde já é um mercado mais com mais tempo, né, mais tempo de vida, então termina que rola essa especialização mais lá para fora. Aqui dentro no mercado nacional a gente termina vestindo muitos chapéus, né, chapéus, não sei, no próprio na própria linha de produção, né? Então tem essa divisão de você fazer mais de uma coisa. A gente pode botar o cara de texturização, né? Tanto a pessoa abrir o V de um modelo 3D, quanto fazer a própria textura, né? Tem umas certas particularidades que não só para você fazer uma ilustração. Deixa eu ver se eu consigo pensar em mais uma de cara, assim, mas eu acho que essas são as grandes, assim, quando você pensa em 3D, você consegue listar facilmente essas aí. beleza. Acho maneiro, acho que dá para ter uma ideia de que também não é só sobre ter essa visão 3D e mexer com bloquinhos na modelagem, né? Você pode acabar indo para tech, para animação, para rig, para texturização, então tem muitas oportunidades dentro do 3D, que fica aí para vocês Sim. escolherem aqui mais conversa com vocês. O Charleu Tenório perguntou quais os cuidados para modelar para mobile? Tem esse sentido de otimização, né? Mas por mais que hoje tem muito celular que tá melhor que computador, mas quais são esses pequenos detalhes, você que trabalha com mobile diretamente? Cara, para mobile eu acho que o que de cara, né, o que mais vai ser essa questão de otimização, né? Tipo, a gente não pode preparar por mais bonito que o modelo fique, a gente não pode meter um modelo mega pesado num celular que ele sozinho vai consumir toda a capacidade do celular e aí, tipo, o jogo só você não vai fazer um jogo que é um modelo só, né? Então você termina tendo que dividir com vários outros modelos, várias outras funções e por aí vai. Então, otimização com certeza talvez seja o primeiro de bate-pronto, assim. E aí essa otimização ela pode acontecer, ela acontece na verdade, né, em vários níveis, né, de tipo tanto você fazer um modelo otimizado, né, então ele vai ter que ter uma poligonagem menor do que ele teria caso fosse para outra plataforma, mas aí também entra toda a questão da própria texturização, né, onde você não vai poder também deixar um mapa de textura enorme, que só aquilo ali também vai terminar consumindo uma banda enorme, né? Então a otimização ela vai ter esses diversos pontos assim, mas e é isso, né? Como o jogo hoje em dia os nossos celulares também estão ficando cada vez mais potentes, né? Então a gente está conseguindo ver esse avanço, né, de possibilidade de se outra hora a gente tinha os modelinhos que tinham que ser bem simplesinhos para conseguir funcionar. Hoje em dia a gente tem jogos aí como o Wild Rift que lançou recentemente que cara, você não disse que aquilo ali é um modelo para celular, né? E aí entra muito nessa magia de você conseguir otimizar o negócio a ponto dele conseguir ser tão bonito quanto ele seria em outra plataforma, mas você consegue esconder onde você faz a sua otimização, né? Para o celular, sabe? Fortnite, Genshin Impact, LoL, estão todos indo para o celular porque está sendo possível, né? Está sendo Exato. possível isso acontecer hoje em dia. Eu acho que é mágico e, enfim. E eu ainda fico pensando no VR. Daqui a pouco o VR vai transformar isso numa coisa muito mais potencialmente interessante, realista, enfim. Com certeza. O Charleu Tenório perguntou, acho que é uma pergunta até que é um pouco mais avançada, mas acho que faz sentido. Por que nós não temos uma loja de assets com temas da nossa cultura? Eu não vou nem só especializar para temas da nossa cultura, mas uma loja de assets no geral. Acho que a gente pode falar um pouco sobre a Unity Store, já que a gente, enfim, acaba tendo muito contato com isso.
Sim. Eu acho que tem vários motivos, né, para a gente não ter necessariamente isso acontecendo com tanta frequência, né? Porque é isso, existem as lojas, por exemplo, a própria Unity Store, né, ela existe ali, você tem uma grande gama assim de assets ali, mas acho até interessante essa pergunta, porque muitas vezes a gente nem sabe dessa possibilidade, né? Tipo, muitas vezes como desenvolvedor a gente termina sendo meio preciosista de querer fazer o processo do tudo, né? Tipo, você querer participar de tudo, só que às vezes para você desenvolver uma cena, um modelo e tudo mais, só não vale a pena você terminar se matando para fazer tudo, sendo que você poderia, porra, tem um asset muito maneiro que se aproxima do que eu quero, então eu vou comprar ele para já adiantar, não preciso fazer todas as casas da minha cena, né? Eu não preciso fazer todos os bonecos da minha cena, do meu jogo e por aí vai. Então acho que entra muito essa questão de. Não sei por inexperiência ou por a gente ser relativamente novo nessa área, mas a gente termina tendo. Ou como artista mesmo, né? A Sim, gente às vezes sim. muito eu quero fazer tudo, né? Eu sei que eu posso, então eu vou fazer tudo e por aí vai. E não tá errado em fazer, claro. Cada um faz aquilo que acha que tem que ser feito para atingir o melhor resultado. Mas é super justo você não ter que inventar a roda toda hora, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade também de existem corta-caminhos que a gente pode tomar para conseguir, para atingir o mesmo lugar, o mesmo resultado final, sabe? Então, acho que um dos motivos com certeza é esse desse preciosismo, dessa talvez desconhecimento, né, de que isso é uma possibilidade, né? Tem muita gente que trabalha como vendendo assets nessas lojas, né, tipo fazendo grandes pacotes e tudo mais, que esses pacotes eventualmente vão ajudar outras pessoas a fazer os jogos dela, né? Então termina que um caminho que pode ser seguido, mas que às vezes a gente nem considera que, pô, eu posso fazer isso, né? Eu posso, em vez de necessariamente ter que fazer um jogo inteiro, eu posso fazer um pacote de assets e vender ali, sabe? Então, eu acho que entra bastante disso, né? Você querer ser arte 3D, sabe? Você querer ser modelador 3D, animador 3D, enfim. Você quer trabalhar com 3D. E aí, se você vê o seu trabalho num jogo, você já pode se sentir recompensado. Então, pô, uma grande oportunidade de você ganhar dinheiro o mais rápido possível, é em vez de esperar um projeto acontecer e você reunir uma equipe, é fazer o que você gosta de fazer. Sei lá, você gosta de cultura brasileira, então faz assets de cultura brasileira, coloca na Unity Store ou em qualquer outra store que existe por aí e vende, sabe? Você ganha dinheiro, você bota seu trabalho num projeto e você vê mais jogos sendo criados. Eu acho que é, de fato, uma terceira via aí entre criar sua própria empresa e trabalhar para alguém que é muito viável e eu, particularmente, acho que é muito interessante. Com certeza. E é isso, né? Tipo, eu acho que mais importante do que você tá necessariamente mirando para fazer mirando para fazer, não, vou fazer um asset para vender, você vai estar praticando, né? Então, tipo, no mínimo, pô, fiz o pacote e não vendeu, mas no mínimo você já praticou alguma coisa, sabe? E aí você vai progredindo, né? Porque quanto mais você trabalhar, quanto mais você fizer seus modelinhos, seus estudos e tudo mais chance de você, com certeza você vai ter um portfólio bacana, né? Porque Certo. você vai estar desenvolvendo e cada vez mais você está melhorando em cada versão que você for fazendo, né? Então, acho que tem essa camada mais de não só com o retorno financeiro tendo em mente, mas também da própria produção e aprimoramento pessoal, sabe? Lacoste perguntou: você acredita que com o avanço de motion capture nos jogos, vai chegar um momento em que o trabalho do animador focado em cutscenes pode ficar obsoleto? Ou até Ó. o animador no geral, né? Tá acabando com seu emprego, Iago, aí, já era. Cara, essa é uma excelente pergunta, inclusive, né? Eu acho que essa é uma discussão que é tida, assim, nessa questão de. Vai chegar num ponto onde a gente vai conseguir capturar todos os movimentos e pronto, sabe? Eu acho que eventualmente sim, né? Eu acho que com o avanço da tecnologia a gente pode chegar nesse ponto onde realmente eu vou conseguir gravar todo o meu trabalho e tá pronto. Mas eu não acho que vai ser tão cedo isso, não só pelas limitações técnicas envolvidas, né? Mas também porque existe uma boa pergunta que até que lembra, né? Existe um trabalho também de animação que é o cara que vai estar trabalhando com a questão do material gravado, sabe? Porque é isso, a tecnologia atual ela fornece um resultado muito bom, tipo, você consegue capturar vários movimentos e tudo mais, mas ela ainda assim pede um refinamento, sabe? Nem que seja para deixar aquilo mais legal, porque é isso. Não só porque a gente consegue fazer, sei lá, eu consigo dar um pulo,
mas eu nunca vou conseguir dar um pulo duplo, sabe? Então é uma coisa que eu como animador, mesmo que eu tenha uma gravação de um pulo muito bem feito, muito fiel, às vezes não é tão interessante quanto o que eu vou conseguir trabalhar sendo um freestyle, sabe? Eu conseguindo fazer a minha animação e por aí vai. Matheus Carlos de Oliveira até comentou que motion capture precisa de limpeza. Então, além desses movimentos que não são possíveis pelo ser humano, tem muito, assim, pode chegar um momento, com certeza, que o motion capture vai ficar tão avançado que não vai precisar dessa limpeza. Mas sempre vai ter uma coisinha que você pode deixar melhor, né? Então, eu acho que sempre vai ter um espaço para o animador e, com certeza, para o modelador que vai ter que fazer isso aí. Sim, sim. É porque é isso, né? Tipo, no final das contas, ser animador não é você só fazer o movimento o mais realista possível, né? Tem jogos que vão pedir isso, né? Quando a gente vai pensar num jogo que realmente queira se pautar no realismo, você vai ter que ter essas questões, né? Mas como animador, a gente quer fazer a animação mais divertida possível, né? A mais apelativa, mais cativante e a que mais sirva naquele momento, né? Então, não é só questão de conseguir gravar o movimento mais fiel possível, mas deixar o movimento o mais interessante possível, sabe? E aí eu acho que é isso. Eu acho que uma máquina ainda vai demorar muito tempo para conseguir atingir esse resultado. Com certeza. Deixa eu pegar mais uma aqui. O Matheus Carmo de Oliveira perguntou: você já chegou a trabalhar com modelação de mapas? Não os objetos, mas o terreno mesmo? Sempre quis saber sobre como é o processo, se eles dividem o mapa em seções para evitar o modelo ficar enorme e tal. Isso aí já vem alguns gatilhos que eu sei. Cara, em certos projetos já tive esse desafio, né? E aí eu acho que até realmente é uma discussão bastante pertinente, né? De como fazer, qual o melhor meio de se fazer essa questão do mapa, né? Porque pegando a Unity, por exemplo, como exemplo, a gente tem certas ferramentas dentro da Unity mesmo, que para quem já trabalhou conhece, que é o Terrain, né? Que é uma ferramenta dela que você pode fazer terrenos, né? Você pode, tal qual um artista divino, você pode ir lá pegar um pincel e pintar uma área que, ok, eu quero que essa área seja uma montanha, e aí você vê o negócio se formando lá bonitinho, a montanha, e por aí vai. E ela é super útil, ela é super prática, dependendo. E eu acho que no final das contas cai nisso, né? Tipo, depende do que, para que você quer aquele terreno, sabe? E o quão não realista, mas o quanto você quer ter de trabalho manual ali, sabe? Porque às vezes para você fazer sei lá, eu preciso fazer um cenário de background, e aí o espectador não vai estar vendo tão perto aquele cenário. Então, para mim, tanto faz se a montanha vai estar milimetricamente certinha, né? O modelo vai estar perfeito e por aí vai, porque provavelmente aquele cenário vai ficar longe da câmera. Então o jogador nunca nem vai ver os detalhes mais finos daquilo. Mas, sei lá, às vezes por um jogo que uma plataforma 3D que ele precisa ter as plataformas muito bem delimitadas, porque se ela for um pouquinho maior, um pouquinho menor, o pulo do jogador pode terminar quebrando o jogo. Então, provavelmente nesse tipo de cenário eu vou querer ter eu vou querer ter um trabalho mais manual ali não, vou dividir certinho que eu tenho uma pecinha daquele cenário que vai estar ali, porque ali eu consigo controlar exatamente o desnível para o jogo funcionar e por aí vai, sabe? Então acho que entra muito nessa questão de caso a caso, de o jogador vai estar vendo, não vai estar vendo, vai estar perto, vai estar longe, vai influenciar a mecânica, não vai, enfim, são essas diversas nuances aí que podem ter nesse processo. Exato. É difícil falar essa questão do caso a caso, mas acaba sendo isso, né? Dependendo do tamanho do seu mapa, você vai ter uma questão e pensando em jogos sandbox pode ser até mais complicado, enfim. Talvez seja até por isso que eles dividam, de fato, em setores os grandes mapas, porque são, de fato, setorizados, né? Não são um mapa só, porque isso fica muito pesado, como a gente está falando, para a otimização do jogo. Com certeza. Bom, que entra naquela que a gente já comentou, né? Não adianta nada eu ter o mundo inteiro modelado, tem um modelo fiel 1 para 1 do mundo, só não vai rodar, sabe? Exatamente. Eu vou te dar 2 minutinhos aí, Iago, para você beber uma água, enquanto eu vou falar com a galera aqui novamente, beleza? Show. Daqui a pouco o Iago volta para responder mais perguntas, já vi que tem mais gente mandando mais, isso é bom, importante. Então, para quem chegou agora, o webinar está só começando, a gente tem bastante papo para fazer. O Iago, ele atua hoje na Aquiles e ele está compartilhando um pouco da experiência dele com a gente.
E se você tem vontade de trabalhar com modelagem 3D, ou já trabalha e quer dar o próximo passo na sua carreira, você precisa conhecer o curso online de modelagem 3D do zero da EBAC. Então, deixa eu puxar aqui o slide para vocês. O curso de modelagem 3D do zero da EBAC, ele fala sobre diversos assuntos. Um deles, por exemplo, é sobre quais são os softwares que vocês podem utilizar para modelar. Eu vi que algumas pessoas perguntaram sobre isso, né? Você aprende Blender, que é um software gratuito, isso é muito importante. Conseguir lidar com softwares gratuitos que estão no mercado, para você não precisar estar sempre pagando assinaturas. Também tem o Photoshop, que aí já é pago, mas é muito utilizado hoje no mercado. Mas, enfim, existem cursos de Figma também, e você pode aproveitar. O Figma é uma nova ferramenta que está sendo utilizada aí pelo mercado de jogos, e acho que até mercados no geral, porque é muito bom. Substance Painter, Marmoset Tooling, enfim, são várias ferramentas aí que você vai ter a oportunidade de estar aprendendo, porque, assim como a gente falou em outros dias de maratona, se você aprender os fundamentos de uma ferramenta, depois aprender outras é muito mais fácil, sabe? Uma vez que você aprende a linguagem, aprender novas línguas acaba se tornando uma parte meio natural. A pipeline de modelagem em 3D, a gente pode até fazer umas perguntas para o Iago sobre isso, mas é uma equipe, né? É óbvio que você pode ser um artista 3D generalista, mas existem essas pequenas áreas que, no final das contas, trabalham juntas para criar um cenário, um personagem. Então, toda essa pipeline aí a gente vai estar aprendendo no curso. Podemos perguntar para o Iago também algumas nuances disso, fiquem à vontade. Cores e texturas, então vocês vão descobrir as principais técnicas de mapeamento de textura, incluindo mapeamento VW. Então, entenda como fazer essas texturas procedurais que otimizam o seu jogo, tanto no Blender e até pintá-las no próprio modelo, no Substance Painter. E não só isso, mas você também vai aprender objetos poligonais e refinamento do Photoshop. Então, você vai trabalhar com modelagem 3D, com vários níveis de complexidade, e utilizar os recursos de Photoshop para refinar o estilo visual da sua peça. Você vai meio que restaurar alguns conceitos dessa geometria do objeto 3D, o estudo de câmera, para tirar bons renders e o enquadramento para melhor finalização e, obviamente, o render 3D, né? Tem muita gente que fala sobre... Quando a gente fala de portfólio, é muito importante você saber apresentar o que você fez. A renderização 3D acaba ajudando você a fazer renderizações mais realistas, utilizando as ferramentas como o Marmoset Toolbag, você misturar texturas, configurar a luz, sombra, em todos os detalhes, e você ser capaz de preparar uma cena completa para a sua renderização e o posicionamento ideal da sua câmera para pegar esse enquadramento impecável. E aí, por fim, o portfólio. A gente falou aqui sobre essa oportunidade, né? Sobre como você talvez não precise de uma faculdade, você precisa mesmo ter portfólio, mostrar que você sabe, e durante o curso você consegue fazer pelo menos uns 2 modelos aí muito impactantes e preparados para que você possa botar no seu portfólio e talvez conquistar a sua primeira vaga como júnior ou trainee. Então, fica por dentro, não esqueçam, eu sempre falo isso, e eu repito, a gente tem um super desconto para quem está participando hoje dessa maratona. Clica no botão, ele está aparecendo aí para vocês, se não me engano, clica aqui. Não perca essa oportunidade, 50% do desconto no valor total do curso. Você não vai ser inscrito automaticamente, tudo que vai acontecer é você marcar um lembrete para que você tenha a oportunidade de resgatar esse desconto no futuro. Então, marca aí, clica aí e vamos continuar a falar um pouco nesse talk. Não esqueçam, esse botão some no final desse webinar, então cliquem para a gente poder continuar. Então, Iago, espero que você tenha bebido a sua água, espero que você tenha ido no banheiro, se não, chega aí, vamos conversar mais um pouquinho. Aí, bebeu água agora, é foda, mano. Hidratem-se. Iago, você acha que é importante para o artista 3D saber um pouco de cada área? Cara, sim. É isso, né? Tipo, conhecimento nunca é demais, então eu acho que isso vale para qualquer área em geral, assim, né? Tipo, é bom um programador saber alguma coisa de modelagem? Sim. É bom um game designer saber um pouco de programação? Sim. E é bom um artista 3D saber programação, saber game design e tudo mais? No mínimo, mal não vai fazer, com certeza. E isso facilita, ainda mais quando a gente trata de desenvolvimento de jogos, né? Facilita você conseguir conversar com as outras áreas, né? Então, se eu, modelador, sei das dores que um programador pode ter por conta de um modelo ter alguma especificidade de exportação, ou então das dores que um game designer vai ter se eu fizer o meu modelo um pouquinho maior e por aí vai.
e é recíproco isso também, se eles souberem das dificuldades que eu tenho na minha área, todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai conseguindo facilitar no final do dia o trabalho do coleguinha que vai ter que estar lidando com essas questões no futuro, sabe? Então, definitivamente é sempre bom, né? Tipo, você saber um pouquinho de tudo. Comunicação, né? Aquela parada de você poder se comunicar e entender o que a outra pessoa está dizendo e não precisar ficar explicando a todo momento um termo em game design, em programação, em música. Acaba sendo um a mais, um plus muito importante para qualquer área. Sim, sim. E às vezes até um diferencial, né? Tipo, se eu como artista sei, se eu como animador sei modelar, ou então se eu como artista, como modelador 3D, sei irrigar, sei animar e tudo mais, isso já é um diferencial que na hora até de procurar uma vaga e tudo mais, eu consigo dizer, pô, se vocês precisarem, eu também sou esse canivete suíço, né, que consegue atuar em diversas áreas, né. Lá fora é isso, já é um mercado mais amadurecido, então a gente termina tendo essa especialização, mas aqui no Brasil, como a gente ainda a gente saiu do momento embrionário, né, a gente está começando a engatinhar, então termina que, como eu havia comentado, né, a gente termina assumindo vários chapéus novamente, na produção. Eu acho, mas eu só Chapéus. Na produção, então, tipo, nunca se sabe, né? Às vezes, para eu conseguir fazer uma produção mais efetiva, né? Eu vou ter que. Tá, eu sou animador, mas, pô, é bom eu conseguir estar modelando alguma coisa para adiantar o trabalho de alguém, ou então para adiantar o meu próprio trabalho, né? Então, definitivamente é um diferencial que você consegue ter sabendo mais de cada área. A galera que tá mandando ver nas perguntas aí. Matheus perguntou: dá para trabalhar com 2D e 3D ou é melhor focar em um só? Faço os dois, mas é meio complicado juntar as duas coisas em um mesmo perfil de Instagram, por exemplo. Boa. Acho que entra um pouco nessa que a gente acabou de falar, né? Se eu com artista 3D, se trabalhar com 2D, isso já me dá um a mais, assim, né? Tanto em questão de eu conseguir, às vezes, pô, eu sei um processo muito legal de fazer uma ilustração. Às vezes você consegue transferir, abstrair algum conhecimento daquele processo e trazer para fazer alguma textura, sabe? Alguma coisa assim, e vice-versa. Então, definitivamente são conhecimentos que eles não se subtraem, né? No final do dia. Então, nesse sentido, é muito bom. Nessa questão de perfil de Instagram, né, de como expor o seu portfólio, eu acho que é uma boa pergunta nesse sentido, porque é bom você conseguir vender o seu peixe, né? Então, e dependendo da vaga que você vai tá se propondo, né? Às vezes você tá se candidatando para uma vaga de 2D, e aí você tem muito material de 3D, às vezes para a pessoa que vai estar vendo aquilo ali, ela às vezes vai julgar que você é mais um artista 3D do que um 2D, ou vice-versa, né? Então, às vezes você tem esse foco maior, você às vezes só dividir, sabe? Às vezes você tem um perfil para suas artes 2D, uma para suas artes 3D, ou então, sei lá, no ArtStation você consegue fazer grupos, né, de álbuns, né? Fazer tipo álbuns, né? E aí você conseguir ter essa diferenciação de álbuns mais bonitinha, talvez seja um bom aí para você conseguir direcionar para a pessoa que vai estar vendo o seu portfólio de cara, assim, entender, tá, esse cara tá se acreditando para uma vaga de 2D e ele manda benzão em 2D, sabe? E aí depois, se você quiser eventualmente achar interessante, você pode, além de 2D, eu consigo ter esse veio de 3D, sabe? Então, definitivamente, eu acho que dá para trabalhar com os dois, assim, né? Mas é aquilo de o que você quer trabalhar com aquilo, né? Tipo, o que você tem essa oportunidade? Você tem uma oportunidade de 2D e você quer se focar para aquilo ali, então rola aquela vontade de querer se especializar naquele assunto, né? O mesmo valeria para 3D. Então, dependendo do que você estiver mirando, às vezes você ter esse foco maior numa área é benéfico para você conseguir estudar mais daquilo e conseguir ficar melhor naquele assunto, né? Então, acho que vale fazer essa balança aí do que você quer fazer e como que você quer expor aquilo. Então, Exato. E até fazendo uma análise super rápida, assim, talvez você tenha uma grande oportunidade aí, porque se você é bom em 3D e 2D, talvez você possa aproveitar e pensar muito em texturização, sabe? Que é uma coisa que acaba tendo os dois lados. Você precisa ter uma visão 3D importante aí na texturização e você precisa ter capacidade de 2D de fazer textura. Então, sei lá, eu recomendaria também dar uma olhada nisso. Claro, é importante saber tudo, então fica atento e estuda um pouquinho, com certeza. Bom, próxima pergunta do... Não é porque ele mandou 3 vezes, tá? É só porque era a hora da pergunta mesmo, do Rurik. Temos alguma ferramenta fácil de usar para fazer cutscenes? cara, ferramenta fácil.
Acho que Nada é, né? não tem nenhuma ferramenta muito mágica, não. Mas definitivamente a gente tem algumas ferramentas nessas engines mais consolidadas, né? Como a Unity e a Unreal, né? A Unity tem o Cinemachine, né? Que eu acho que é bem robusto e ele por ser bem robusto, você precisa dar uma estudadinha nele, mas não é nada de outro mundo, assim. Que ele te permite fazer umas cutscenes bem parrudinhas. Sim, Machine é uma ferramenta da Unity, é importante dizer. Isso. E, por exemplo, outra ferramenta que é bacana também na Unreal, né, que seria uma outra possibilidade, acho que chama o Sequencer, se eu não me engano, que também ela funciona como uma timelinezinha, que você consegue ter controle de todos os objetos, dar play em animações, fazer jogo de câmera e por aí vai, que já é uma mão na roda, assim, né, tipo, você não precisa fazer o negócio na mão ali, mas é aquilo, todas essas aí vai ter que dar uma estudadinha, mas é, é bem tranquilo, assim, né. Uma parte muito importante, né? Essa questão de você ter uma visão artística para você poder fazer essas cutscenes. Um pouquinho de roteiro, um pouquinho de cinema, um pouquinho de tudo. Então, também é uma outra área que eu não sei se está dentro do 3D, mas também é uma profissão, com certeza. Você só fazer essas cutscenes dentro da Unity, ou enfim, de qualquer outra ferramenta. Sim, sim. Já apareceu umas vagas aí que era para animador de cutscene, sabe? Então Exatamente. você já vê que é um mercado que existe, sabe? Eu acho que tem uma galera aqui querendo saber, ou com medo de ingressar numa área que vai morrer ou querendo tirar o seu emprego, tá? Porque o Caio Mamed perguntou: e o uso de modelos 3D foto-escaneados? Será que é uma ameaça para o artista 3D realista? Iago. Cara, é isso, sabe? Eu acho que todas essas ferramentas, né, que elas querem se aproximar mais do mundo real e tudo mais, elas são incríveis, assim, e é isso. O objetivo delas é conseguir trazer esse nível, esse grau de realismo cada vez maior. Eu acho que hoje ainda a gente não tá num nível onde chega nesse ponto, né, eu consigo ter um objeto na minha frente e aí com um estalar de dedos eu consigo traduzir aquele objeto para um ambiente 3D. Tem umas muito sinistras, né? Acho que para quem jogou Resident Evil e tá acostumado com a engine deles lá, eles fazem uns negócios absurdos, né? Que você fica chocado com o nível de realismo daquele negócio. Mas eu acho que é isso. As ferramentas elas vêm para facilitar o processo, mas elas ainda não estão no nível, e eu nem sei se vão chegar eventualmente, de conseguir transformar o trabalho, o processo artístico tão mecanicamente a ponto de você só precisar daquilo ali e pronto, sabe? Ainda, eu acho que sempre vai pedir ainda uma mãozinha de um artista ali para conseguir, nem que seja conseguir fazer a otimização que seja, né, conseguir fazer o refinamento daquele modelo que consegue pegar um objeto mega realista e fazer essa conversão para uma coisa utilizável e por aí vai, sabe? Então, eu acho que talvez no futuro distante, a gente tem esse momento, né, onde a tecnologia avança para um ponto onde eu consigo ter essa facilidade, essa rapidez de pegar uma coisa real e trazer para o mundo virtual, mas eu acho que ainda vai demorar um tempo e eu acho que mesmo que chegue nesse nível, a parte de arte ainda vai ser necessária, sabe? Eu acho que para uma máquina fazer arte ainda Exato. tá longe. Eu diria que fazer essas capturas seja até um processo que não esteja tão distante, sabe? De pegar uma imagem e transformar essa imagem em um cenário 3D. Mas ainda precisa do ser humano ali que vai dar a visão artística. E para você chegar nessa visão artística, você precisa passar pela modelagem 3D, e aí, tipo, se especializar, chegar na direção de arte. Então, é um caminho, sabe? E você precisa começar na base, que é a modelagem 3D, para você poder ir se especializando. Hoje, as fábricas, sei lá, de carro constroem carros sozinhos, mas ainda precisa de um operador para operar as máquinas que vão construir o carro do jeito que precisa ser construído, né? Então, eu acho que é um medo... Eu não diria nem que é um medo, né? É uma prospecção justa, uma tentativa de predição justa, mas não é uma coisa que eu vejo acabando com um emprego, sabe? Acho que vai ter um espaço ali para os artistas 3D ainda, com certeza. Uhum. Pegar mais uma pergunta do Caio Lacoste, que é: quais as diferenças você diria que existem entre estudar animação para jogos e para cinema? Tem diferença na hora de fazer o seu reel? Cara, tem. Com certeza tem uma diferença
nesse ramo, né? Principalmente na questão da própria produção da animação em si. A gente tem algumas limitações quando a gente fala de animação para jogo, né? Voltando para a questão de otimização, de funcionamento e tudo mais. Mas até para entender como que funciona o processo da produção dessa animação em si, né? Porque quando a gente pensa num filme, a gente está pensando numa câmera que vai estar fixa, ou seja, você vai poder escolher, ou então você não necessariamente você é animador, mas o ângulo que o espectador vai estar vendo aquela cena é fixo, né? Então ele foi pensado previamente, então você consegue fazer certas concessões na hora de estar animando para atingir melhor um resultado, né? Para quem teve a oportunidade aí, tem umas coisas muito engraçadas para quando a gente vê, principalmente em anime, em filme e tudo mais, do cara quebrando o modelo completamente só para conseguir atingir uma pose que fica muito mais interessante naquele ângulo de vista, né? Mas para um jogo aquilo nunca funcionaria, né? Porque a mídia de jogos ela é uma mídia interativa, né? Então eu, jogador, eu consigo rodar a câmera. Só de eu conseguir rodar a câmera, eu já não posso ter esse descuido de fazer um braço dobrar de uma maneira não muito fiel, sabe? Aquilo ali já vai quebrar toda a imersão do jogador. Então só esse ponto de vista da câmera fixa contra uma câmera livre já te traz um pensamento completamente diferente na hora de estar produzindo aquela animação. Mas o próprio estudo também de animação, né? Óbvio, tem muita coisa que é padrão, né? Pô, os 12 princípios de animação para jogos não são os 12 princípios de animação para filmes, mas para animação para jogos, a gente termina pensando em alguns pontos mais do que necessariamente a gente pensaria num filme. No filme, a gente precisa muito de ter um acting bem feito, né? A gente precisa que aqueles bonecos não sejam só bonecos animados, eles sejam atores, basicamente, né? Atores digitais, né? Então eles têm que vender emoção, têm que vender sentimentos e por aí vai. Em jogos termina que muitas vezes a gente precisa muito mais ter uma animação que respeite as físicas do corpo, né, as body mechanics que a gente termina chamando na área, né, que seja um movimento interessante que venda o realismo, seja apelativo e por aí vai, do que necessariamente o meu boneco precisar representar ele precisa ficar triste e você precisa sentir aquilo, sabe? Óbvio, tem jogos que o foco vai ser esse, mas é uma coisa que eu sinto que quando a gente pensa em animações de filmes e por aí vai, é muito mais importante a gente ter uma questão mais de atuação mais forte do que necessariamente em jogos, né? Em jogos a gente precisa que o movimento seja responsivo, né? Principalmente para você, jogador, sentir que você tenha o controle daquele bonequinho, na maioria das vezes, e que aquele movimento seja um movimento interessante, seja um movimento realista, mas que seja interessante, né? Então acho que de cara já são duas diferenças aí que existem nessa questão de animação em mídias diferentes. Com certeza. O fator participante ativo, né, o jogador ativo e não só um telespectador passivo, ele é muito impactante. Eu diria até que uma coisa que a gente percebe muito em jogos no começo, assim, jogos 3D, é que a corrida do personagem é muito você pensar sobre como ela é vista de costas e não como ela é vista de frente ou de lado, né? E isso é uma diferença, assim, que você pega no primeiro, no segundo jogo que você faz 3D, mas que é tipo, caraca, é verdade. Não importa se a pessoa. É claro que importa, mas o meu foco não é fazer ela correr, o personagem correr bonito de lado ou de frente, é fazer ele correr bonito de costas, porque é aquilo que o jogador vai ver a maior parte do tempo, as costas do personagem. E é um clique muito, muito interessante. Bom, com certeza. mais uma. Lucas Teixeira Oliveira perguntou: o que seria fundamental para construir um modelo 3D bem feito? Interessante. Eu acho que essa questão do bem feito, ela tem algumas nuances aí, né, do que a gente pode estar considerando bem feito nesse sentido, porque termina sendo uma coisa relativamente subjetiva, né? Às vezes você está pensando num visual mais cartoon, né? Então, às vezes o bem feito dele não é necessariamente uma anatomia mega certinha, né? Algo assim, do que em comparação quando você for fazer um modelo mega realista e por aí vai, né? Ah, ok, ele respondeu ali, funcional. Cara, principalmente para jogos, né? Vou estar puxando para esse lado, vai ser a questão da topologia dele, né? Tanto na questão da topologia, poligonagem, né? Porque, novamente, voltando para a otimização, nosso modelo ele não pode ser bizarramente pesado, senão ele já não vai rodar de cara. Oi? Vai falando sobre esses termos, mas vai tentando explicar, né? Tipo, boa. topologia é o quê?
Beleza. A poligonagem é a quantidade de polígonos que seu modelo tem, né? Então, quando a gente vê um modelo no jogo, a gente está vendo basicamente só os polígonos dele ali arrumados de uma forma que chegue no modelo que a gente quer. E aí, já puxando a topologia é como que esses polígonos eles estão arrumados na forma daquele modelo, né? Então, uma topologia, uma boa topologia, né? É aquela que na hora que a gente for fazer essa tradução do modelo para uma texturização ou para uma animação e tudo mais, a topologia ela vai estar respeitando as necessidades, né? Então, para uma animação, por exemplo, para os meios que vão estar mais em movimento, como os braços, pernas e tudo mais, que vão ter dobras, né? Por exemplo, nosso braço ele vai ter a dobra do cotovelo e por aí vai. Então, naquela área ali, uma boa topologia significa ter um número a mais de vértices, né, de polígonos ali, para que quando eu vá dobrar, o meu modelo não estoure, né, ou então ele fique bonitinho ainda da maneira que eu queira naquele momento, né. Então, uma boa topologia nesse sentido, que seja funcional. Para texturização também, né, a gente... E aí esse balanço de você fazer um modelo otimizado, mas funcional. Então ele precisa estar com o mínimo de vértices possível, na maioria das vezes, o mínimo de vértices possíveis, mas que ainda mantém o nível de detalhe que eu precise, sabe? Não sei se eu estou sendo muito técnico. Mas... então, tá. Poligonagem, topologia... a texturização dele, com certeza, né? E cada vez mais a gente tem tecnologias que permitem que a gente consiga extrair várias informações do modelo, né? Então, a gente não precisa necessariamente se preocupar em fazer toda a pintura de sombra. Às vezes a gente consegue com o modelo fazer um bake, né? A gente consegue gerar a partir do modelo 3D informações para um mapa que vai me dizer onde tem muitas áreas de dobra eu consigo pegar uma informação de sombra ali, ou então eu consigo projetar uma luz virtual em cima do boneco, e aí essa luz vai me dar informações de onde tem iluminação nele, né? Então essa texturização com certeza vai estar influenciando, e o quão melhor o seu modelo for, ele vai conseguir te passar informações melhores, né, nessa hora de conseguir fazer a texturização de mapas. Eu diria até que há algumas coisas um pouco menos técnicas que são importantes. Silhueta, né? Eu diria que um modelo bem feito, um modelo que causa impacto e que está bem entregue, ele tem uma silhueta muito bem definida. Falando sobre personagens agora, obviamente. Entrando no design, né? Exatamente. Parte. Então, acho que essa questão do design do personagem, silhueta, sombra, presença, são coisas que também são importantes para você que vai fazer seu primeiro personagem, vai aprender, vai começar a modelar agora. Então, são todos pontos de design, mas que são diretamente impactados no seu modelo 3D, né? Eu acho que essas coisas também são importantes para você ir aprendendo e ficar ligado. E até puxando uma nessa do que seria fundamental, com certeza uma coisa fundamental é pegar referência, sabe? Então, eu acho que parte da jornada de ser artista é você entender que você precisa entender o que você vai estar fazendo, né? E nada melhor do que você buscar referências, sejam do mundo real, sejam de outros artistas, né? Outros meios, mas que te ajudem a ter uma visão melhor do que você quer fazer, sabe? Às vezes a gente fica muito nessa de, novamente, aquele preciosismo, né? De, não, eu tenho que fazer tudo do zero, eu tenho que criar, tem que inventar a roda novamente, né, como eu já havia comentado, e eu acho que parte do amadurecimento como artista é você entender que nada mais justo e nada melhor do que você buscar muita referência em cima daquilo ali que você quer estar trabalhando para o resultado daquele modelo ser o mais condizente com a proposta que ele precisa suprir, sabe? Tem mais uma pergunta aqui do Daniel Zornek Silva. Essa aqui é mais específica. Como você faria a modelagem e animação de um robô Transformer? É muito difícil. Pode puxar muito para os princípios da animação, né? No sentido de como deixar isso bem não realista, sabe? O stretching. E puxar, que eu esqueci o nome agora. Squash and stretch. Isso, exatamente. Cara, para modelagem, eu acho que é isso, né? Acho que entra muito essa questão que eu falei da referência, né? Então, às vezes você quer modelar um Transformer já existente ou você quer criar o seu, né? Então, acho que para os dois você pode, se você quer fazer o que já existe, é mais tranquilo o caminho de você só pegar aquilo que você quer, e referências daquilo que você quer montar e partir dali. Mas se você quer criar o seu, então aí talvez seja um trabalho até extra de você conseguir pegar para entender o que define aquilo que você quer fazer como aquilo que você quer fazer. Então, o que define um Transformer
como um Transformer necessariamente, É uma outra área, e né? Que criar em cima daquilo, né? seria o Hã? concept art do seu Transformer, né? Inclusive. Se você quiser chegar no ponto de realmente querer fazer um concept do boneco, seria talvez até melhor. Então teria todo esse trabalho de você entender e criar o que você quer necessariamente fazer, para daí modelar ele, e aí tendo todas as preocupações, né, de você fazer, como eu havia comentado, né? Principalmente um robô, ele precisa, normalmente, com a imagem que a gente tem de robô, são sistemas ali, né? Mecanismos funcionando, né? Então tem todas essas minuciazinhas de pistões, de engrenagens e por aí vai, que acho que é bem bacana para você ter nessa questão de um robô. Para daí ter todo o rigging nele também, que é seria um processo mega complexo, assim, mas basicamente você fazer ele se mexer como um robô se mexeria, né? Então. Mas os Transformers, eles são mega, mega doidões, né? Então eles fazem uns negócios mega. E igual você comentou, né? Acho que apelar bastante para os princípios. Mas uma coisa que é bem legal de você entender, assim, né? Que efetivamente quando eu comecei a estudar e trabalhar na área, são algumas trapaças que o espectador ele não vai ver, mas que são cruciais para você conseguir ter o resultado que você precisa, né? Porque é muito difícil. Eu não vou botar minha mão no fogo para dizer que não é feito assim, mas é muito difícil que o mesmo modelo que é o do seu carro, né, pensando no Transformer, é o mesmo modelo do robô, sabe? Você teria que fazer nossa, um sistema completamente doido, assim, e mega técnico e complicado para você conseguir fazer com que o modelo ele saia do carrinho dele e atinja aquela forma do robô, né? Então a gente termina entendendo que a gente consegue dar uma roubadinha ali que o espectador não vai ver, mas que o resultado vai ficar mega interessante, né? Então normalmente a gente tem um modelo para o carro e um modelo para o robô, sabe? E aí na hora do rigging o carro ele vai até certo ponto que encontra meio que no meio do caminho da transformação de um robô e de um carro, sabe? Então a gente teria dois modelos separados que a gente faz um jogo de câmera, faz um jogo de movimento ali que a gente consegue mesclar melhor essa transformação, sabe? Então é até interessante. Seria um desafio legal de se fazer assim. Eu vou pedir para você ir de novo e beber uma água, que eu vou fazer uma última conversa com o pessoal, e aí você vem para dar suas dicas finais e responder as últimas perguntas, beleza? Massa. Deixa eu abrir aqui o slide. Então, bom, pessoal, para vocês aproveitarem ainda mais as dicas dadas pelo Iago, a melhor opção é se inscrever no nosso curso online, Modelagem 3D ao Zero. A gente falou muito sobre modelagem, animação e como você tem que começar nisso. Eu acho que o primeiro passo, independente da área que você queira, rigging, tech art, animação, modelagem, é aprender os princípios da modelagem, né, do 3D. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouco de como é a estrutura do nosso curso. Primeiro, que você vai poder acompanhar as nossas aulas pelo computador, tablet, celular, onde você quiser. Você faz a sua sala de aula. Segundo, que você vai estar sempre desenvolvendo aulas, atividades práticas, né? A gente fala muito sobre praticidade, sobre portfólio, sobre fazer de fato, mesclar a teoria e a prática, e o nosso curso online ele faz isso, e a nossa ideia é sempre estar fazendo você botar a mão na massa. Você vai receber feedbacks constantes, e eu acho que isso é o maior diferencial do nosso curso. Em vez de assistir um vídeo no YouTube e aí tentar fazer isso sozinho, você vai ver a nossa aula, você vai ter um tutor, um professor, sempre guiando você e te ajudando e te dando feedback de acordo com tudo que você estiver fazendo. Então, é como se tivesse um Iago para você, é isso. E a elaboração do seu trabalho autoral, que é basicamente você pegar tudo que você vai aprender e fazer o seu modelo, que vai poder entrar no seu portfólio, que vai poder, enfim, servir para qualquer coisa que eu acho que é muito interessante. Enfim, e além disso, você vai ganhar um mês de curso de inglês grátis da EF English Life. A gente sabe que na área de jogos, não importa a área que você esteja, game design, programação, arte, música, você precisa saber inglês, e o curso acaba te oferecendo essas duas coisas, né? A oportunidade de aprender modelagem 3D com a oportunidade de aprender inglês. Então, é isso. Eu diria para vocês aproveitarem essa oportunidade. Aproveita e não perca a oportunidade de clicar no botão. Eu vou botar ele de novo aí para vocês. É o descontaço. Descontando 50% no preço total do curso. Não esqueçam, pode ficar tranquilo, ele não te inscreve automaticamente no curso. É só um cadastro para garantir esse desconto, porque no final desse episódio vai acabar e aí perdemos essa oportunidade. Não esqueçam, hoje é o último dia de maratona, então também é o nosso último dia de pegar descontos. Aproveitem e cliquem aí.
E se você quiser saber mais, quiser conversar mais comigo, com a EBAC, com os professores, manda mensagem no nosso e-mail, manda mensagem no nosso WhatsApp, entra no nosso Facebook, canal do YouTube, tem vários lugares aí para você entrar em contato com a gente, tirar suas dúvidas. E agora, vou chamar o Iago pela nossa última vez, para ele dar as dicas finais dele e responder as últimas perguntas. Iago, chega aí e manda brasa. Ok, já entra em dica já? Já entra em dica. E aí tem umas perguntas aqui que eu acho que vão conversar muito com as suas dicas, né? Que o Diego Rafael perguntou sobre dicas para quem está começando e o Leonardo Quinzel perguntou sobre o seu maior desafio. Boa. Nessa questão, acho que de dica e da questão que o Diego acho que perguntou ali, né? Para quem está começando a trabalhar com modelagem 3D, né? Eu acho que uma das principais seria fazer alguma coisa, sabe? Independente, eu vou fazer um vaso, vou fazer um donut, né? Para quem viu o Blender, ele é um dos exemplos mais básicos que ele dá. E é isso, tipo, faça alguma coisa, sabe? Começa a fazer alguma coisa que isso vai desencadeando não só a vontade de fazer mais, mas o aprendizado, né? Porque é isso, às vezes a gente termina querendo ficar muito tempo, não, eu vou estudar completamente a teoria, mas não pratiquei nada e tudo mais, e na hora que você vai praticar, você vê que o processo não é tão simples, né? Então, eu acho que quanto antes a pessoa começar a realmente botar a mão na massa, melhor, sabe? E quanto mais você vai produzindo, mais você vai evoluindo, né? Acho que na carreira de arte é isso. E nessa questão da modelagem também, aliado à questão de fazer coisas, eu acho que é você entender o seu nível atual, sabe? Porque falo por experiência própria, né? De quando eu comecei a trabalhar com modelagem, animação e por aí vai, você às vezes se cobra muito de, não, eu preciso fazer meu primeiro modelo, eu preciso ser o Kratos, sinistrão, como uma escultura sinistra e por aí vai. E aí você tenta fazer e só não consegue, e aquilo aí termina sendo muito desanimador, né? Então, não é saudável a gente querer também já partir pro mais difícil de cara, assim, sabe? Eu acho que ter essa noção de, ok, eu vou começar fazendo uma coisa simples, mas que já vai me dar um conhecimento. E aí você começa a ficar mais ousado, né? Pô, legal. Já consigo fazer uma xícara. Agora eu vou tentar fazer uma ceninha com a minha xícara e fazer um bule, sabe? E assim você vai expandindo gradativamente, você vai tendo um resultado, uma resposta, né? De, ok, eu consegui fazer isso, foi difícil, foi, mas agora você já passou por aquele conhecimento e aquele conhecimento vai te ajudar a fazer os próximos modelos e por aí vai, sabe? Então ter esse pacing, eu acho mega interessante e válido, sabe? Óbvio que também você tem que se desafiar, né, para não ficar só fazendo a mesma coisa sempre, mas ter essa moderação na hora de você estar crescendo como artista, eu acho crucial, assim, sabe? Acho que de dica é bastante disso, né? E para modelagem 3D, né, eu acho que se você que está querendo falar um pouquinho da minha área na questão de jogos, né, eu acho que é muito importante e é muito bacana também, muito divertido você participar de Game Jams. Eu acho que definitivamente vale a pena para quem quiser estar ingressando nessa área aí. E fazer pequenos projetos, né? Eu comentei na questão de você fazer pequenos assetzinhos assim, mas às vezes é bom se você quer para montar um portfólio massa, assim, dependendo da área que você quiser ir para a parte mais de publicidade, de feature e tudo mais, você pensar em pequenas ceninhas de pequenos projetinhos mais fechadinhos que você passe por todas as áreas, sabe? Para mostrar que, não só para você aprender, mas para você também mostrar para os outros que você sabe um pouquinho de tudo, né? Então, é o que eu havia comentado, né? Do cara que sabe tudo, ele termina conseguindo atacar por vários frontes e até entender melhor o que ele quer estudar, né? Eu acho que você molhar o pé na água, assim, de vários lugares te ajuda a entender melhor o que você quer seguir como carreira, sabe? E você, às vezes, acha que você quer muito animação, ou, no seu caso, você quer muito modelagem 3D, e quando você vê a animação, putz, era isso. Sim, sim, com Você certeza. precisa dar uma chance para todas as áreas, obviamente. Bom, gente, muito obrigado, Iago. Foi um prazer ouvir as suas dicas, as suas histórias, essa bate-papo hoje. E muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Se você curtiu nossa conversa, dá uma olhada no nosso canal do YouTube, já botei o link aí. Lá a gente tem muitos outros eventos, game design, programação. A maratona foi extensa, aí foram 3 dias. Agradeço a todo mundo que participou dos 3 dias, mas ela termina aqui, infelizmente. Fiquem ligados, porque a gente vai ter novos eventos acontecendo toda semana. Então, acompanhe nosso site, acompanhe nossas redes sociais, que a gente vai voltar. Eu agradeço muito a participação de todos, espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado. A última chance de clicar no botão, cliquem aí
Não sei se ele tá aparecendo. Deixa eu botar mais uma vez. Ai, meu Deus. Tá aí, é isso. E tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite, boa noite. Adeus. Valeu, gente.